Alma cicloviajante, uma aventura pelo Vale Europeu. Prólogo. Prólogo é uma espécie de presságio para te dar umas pinceladas, umas assanhadas pelo que está por vir. Eu estava chegando ao fim do meu primeiro dia de pedal. Eu nem sequer imaginava o que encontraria pela frente quando me decidi a ir. Eu tinha apenas uma vaga ideia a partir do que amigos meus que já haviam feito haviam comentado. Eu não me continha. Um sorrisão rasgava de fora a fora meu rosto. Pensar que algo que parecia ser tão maluco estava ali acontecendo, ainda mais por eu ter me decidido a fazer o circuito sozinha, já era algo que me fazia ficar falando comigo mesma o tempo todo, feliz da vida, como uma criança que acaba de ganhar seu brinquedo novo. Era tudo tão novo para mim e ao mesmo tempo tão meu, como se o tempo todo eu sempre tivesse feito isso, como se fosse o que lá dentro eu já soubesse que deveria ter feito sempre. O sentimento de felicidade era tão grande que parecia um transbordamento, daquelas cenas que você fica rindo à toa, sem parar, e parece que não vão ter mais fim. O primeiro dia pedalando no circuito europeu tinha sido um regalo de paisagens bucólicas, que oferecia banho em rios límpidos junto à sapequice de passar toda a faceira por pontes típicas da região que eu nunca tinha visto, me proporcionando sensações opostas de uma serenidade tamanha, um sossego, um aconchego ao cruzar e conversar com pessoas locais e uma euforia de estar realizando algo que até então eu não sabia se seria capaz de fazer. Eu pedalava como se estivesse saltitando de tão feliz. Havia passado por localidades e povoados e também já havia vencido quase que em sua totalidade a tão temida subida de 9 quilômetros, onde se encontrava o enigmático e encantador Caminho dos Anjos. Tinha conseguido ir além do que seria o final do trecho do meu primeiro dia. Uma espécie de plano B, para que o meu segundo dia tivesse uma folga para poder ir até a Cachoeira do Zinco, um adicional percurso, pois implicava um desvio de cerca de 8 km de subida casca grossa e os mesmos 8 km em descida e retorno ao percurso original. Eu havia feito uma reserva para pouso na cidade Rodeio, o ponto final do trecho deste dia. Mas ao chegar no início da tarde, por volta das 14 horas da cidade, decidi seguir além, avançando no trecho do segundo dia, arriscando tentar um pouso improvisado na casa de algum morador local, no meio do caminho, de preferência no final desta subida. Eis que, já escurecendo, o céu começou a relampejar. Em meio a nuvens densas e escuras, uns clarões iluminavam tudo, cortando de um lado ao outro o céu. Algumas trovoadas anunciavam que a chuva estava próxima, as típicas tempestades de verão. Eu estava adorando vencer a subida, pedalando sem ter de parar ou descer da bike. Não imaginava que eu fosse realmente vencê-la sem ter de descer para empurrar aquela bicicleta tão pesada, com o preparo físico que eu consegui nas semanas que antecederam a viagem. Nem mesmo juntando todo o meu entusiasmo. Era um peso inédito para mim, que nunca havia carregado alforjes ou qualquer tipo de peso na bike. Tudo era novo e desafiador. E se as relampejadas não tivessem começado, talvez eu fosse tentar prosseguir até o fim da subida. Então, numa curva para a esquerda, lá pelo quilômetro 8 da subida, logo após eu ter passado uma casa onde tinha visto moradores, a bicicleta resvalou numas pedras grandes e tive de apoiar o pé no chão. Estava bastante íngreme naquele trecho, e não houve como começar a pedalar de novo. Nem isso fez com que eu me chateasse. Eu estava numa excitação, numa felicidade que nada era capaz de me tirar desse estado. Empurrei a bike por cerca de 50 metros, contornando essa curva. O tempo estava realmente fechando, bem incisivo, como se me dizendo, chega, né? Avistei uma entrada para uma casa margeada por hortênsias. Um curto caminho plano, fazendo uma pequena curva, como se escondendo ao fundo uma casinha de madeira marrom. Entrei por ela. A casa marrom de porta e janelas brancas dispunha generosamente uma varanda em torno de toda a sua frente e numa das laterais. Na frente havia 2 cadeiras espreguiçadeiras com tecido floral, e na lateral uma mesa e cadeira branca de plástico e um pequeno sofá de 2 lugares de couro sintético. Cheguei mais perto e arrisquei. Ó de casa! Repeti mais algumas vezes. Rodeei, fui para o fundo da casa, onde havia uma porta, provavelmente da cozinha para o quintal, um tanque junto ao beiral do telhado, um barracão ao fundo. Andei um pouco por ali.
Via-se flores bem cuidadas, horta, um balanço de corda dependurado no galho alto de uma árvore, mas viva alma nenhuma. Dei uma pequena volta pelo quintal. Na verdade, precisava era de um banheiro. Como não havia nenhum aberto do lado de fora, resgatei minhas origens de boa matéria e fiz conforme manda o figurino do mato. Retornei para perto do tanque e resolvi ir usando aquela torneira tão convidativa. Se chegasse alguém, logicamente me desculparia pela invasão e pediria abrigo. Por fim, pelo adiantado da hora, deduzi que não chegaria mais ninguém. Era noite do domingo e, se fosse para ter alguém na casa, o mais provável é que já tivesse ido embora. Eba, embora estivesse realmente invadindo a propriedade, ainda que somente em sua área externa, perdi toda a cerimônia e me apossei do espaço. Retirei do alforje meu necessaire com kit banho, a toalha, roupa para troca e minha crocs. Ali mesmo no tanque, meu primeiro banho de viagem. Banho de princesa, com direito a shampoo e condicionador e cremes hidratantes. Quem costuma fazer pedais ou participar de corridas de aventura, onde é preciso trocar de roupa para tirar a roupa molhada e pôr uma troca seca, aprende alguns artifícios básicos e eficientes de tomar banho de top, shorts e trocar de roupa sem necessariamente ficar nua. Como sei que muita gente não vai entender, já vou explicando. Você toma banho com o mínimo de roupa, ou seja, o top e o short de baixo, que mais parece com uma cueca feminina. Seca-se e coloca um top seco por baixo do outro úmido e retira rapidamente o de cima. Para a parte de baixo, qualquer um que já tenha se trocado enrolado numa toalha sabe fazê-lo. E assim, banho tomado e roupa trocada, mais feliz ainda do que já estava, levei a bike com os meus alforjes para a varanda. Era inacreditável. Tudo estava dando certo. Ou será que eram os meus olhos que viam tudo dando certo, mesmo quando poderiam ver apenas tropeços? Para mim não poderia haver dia mais perfeito. Eu não estava chegando ao fim do meu primeiro dia de pedal numa pousada, nem tampouco num modesto hotel. Eu estava ali após um banho de tanque, junto da minha bike, numa varanda coberta, porém sem paredes, protegida do sereno da noite e da chuva. E justamente a falta de paredes trazia maior encanto àquela noite. Da varanda, eu avistava todo ao redor. Os proprietários daquela casa mantinham caprichosamente bem cuidado em torno dela, ornamentado com flores. Não eram apenas as hortênsias margeando a entrada da casa. Tudo em volta estava florido. E por todo lado, aquela mata, aquele silêncio, que só era interrompido pelo seu próprio barulho, no som do vento resvalando nas árvores ou de pequenos bichos. Eu não teria uma cama para me deitar e dormir. Mas eu tinha um pequeno sofá, que, emendado à cadeira, dava o espaço exato para eu me acomodar e esticar as minhas pernas. Estava abrigada da chuva e do frio, estava cercada do principal, a natureza me presenteando com o que havia de melhor na região. Definitivamente, por nenhum segundo sequer, tive qualquer sentimento de algo ter dado errado. Estava plenamente feliz. Fiquei com um sorriso maroto no rosto porque estava verdadeiramente vivendo o espírito da viagem. Que, embora parecendo maluca, tinha um planejamento antecipado de pousos, previsão de horários para que eu tivesse um parâmetro de saídas e chegadas, com uma boa dose de flexibilidade para acrescentar tudo que eu pudesse enriquecê-la. E agora eu estava ali, já no primeiro dia, na primeira noite, provando que era o presságio do que eu viveria nestes 7 dias. Sentir-me feliz, realizar-me, dependia muito mais da minha maneira de ver e viver cada momento do que realizar o previsto. Afinal, o previsto nunca será capaz de conter o realizável. Nunca será capaz de antever o que o caminho nos oferece quando nos despimos de qualquer preconceito, qualquer melindre comum da alma congelada que se satisfaz apenas ao obter o que sua visão limitada é capaz de enxergar. O fato é que quando se parte para uma viagem desse tipo, é preciso se despir de tudo que nos ingesse o coração. Não se trata de se fazer tudo à revelia, mas de se estar aberto ao que a oportunidade nos oferece. Olhar com bons olhos, enxergar tudo que há de bom em cada momento, ao invés de se lamuriar por algo que não foi de acordo com o programado, porque o caminho sempre oferece boas surpresas, e que vê-las como boas ou más depende muito mais dos olhos de quem vê do que daquilo que acontece. Eu estava ali, tinha saído do imaginário para o real, era preciso seguir aquilo que vinha me chamando há tempos. Lá dentro da gente
Sempre há uma voz que nos conhece profunda e sinceramente e é fiel à nossa essência. Insistentemente nos chama. E em algum momento de nossa vida é preciso ouvir essa voz e segui-la, pois é quando nos despimos de qualquer estereótipo imposto de fora para dentro e somos totalmente transparentes e francos. Chegar ao fim de nossa jornada sem nos reconhecermos, sem sermos autênticos ao que somos, é ter vivido uma vida medíocre, pobre, perdendo-se puramente por livre arbítrio. Eu precisava me pôr para fora, eu precisava resgatar a mim mesma e me pôr de volta em meu caminho. Esta viagem era, na verdade, muito mais do que uma viagem sobre uma bicicleta. Era uma viagem que percorreria outras estradas além daquelas por onde eu pedalaria. Eu sabia, ao mesmo tempo em que vislumbrava ao meu redor, eu vislumbrava o que havia dentro de mim, passando por caminhos já passados, me deparando com decisões tomadas ou a serem tomadas. Na verdade, seria como se estivesse vendo o filme da minha vida diante de mim. Uma viagem solitária sempre permite isto. O silêncio exterior permite que prestemos atenção e escutemos a nós mesmos. Algo que nos desacostumamos a fazer pelo simples fato de raramente pararmos e silenciarmos. Mais do que apenas viajar, eu havia decidido que escreveria a história da viagem para poder contá-la aos outros. De alguma forma, quando você compartilha a realização de sonhos, no formato de aventuras... Ai, caraca. Mais do que apenas viajar, eu havia decidido que escreveria a história da viagem para poder contá-la aos outros. De alguma forma, quando você compartilha a realização de sonhos no formato de aventuras, que parecem ser irrealizáveis para alguns, você confirma que é possível fazer sim. Então, os sonhos realizados realmente passam a ter significado, pois ao invés de serem engolidos pelo esquecimento, ao serem contados, multiplicam-se. Dar a ela a forma de livro foi a faísca que me faltava para fazer esta viagem. Pois quando uma história ganha asas nas palavras escritas, ultrapassa barreiras no espaço e no tempo. Voa longe e abre as portas para outros irem também. Ali, em meio à escuridão, naquele silêncio ensurdecedor, tive a plena certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sendo escrachadamente fiel ao que eu sou, eu havia me reencontrado. Após tantos anos perambulando na pele de tantos personagens... Finalmente, eu me reconhecia. Preparei algo para comer e reabastecer a energia. Me reidratei, vesti todas as roupas secas para me proteger do frio, da noite e dos pernilongos gigantes. Escrevi o relato do dia, conferi o celular recarregando a bateria na tomada e adormeci, olhando a escuridão imensa à minha frente. Engraçadamente, aquele era o retrato fiel da minha vida. Eu podia não estar enxergando nada à minha volta, sem saber o que viria no dia seguinte, mas eu sabia que estava no lugar certo. Para variar, já chorei aqui. Esse é o prólogo da minha viagem, minha primeira cicloviagem no Vale Europeu, que eu resolvi fazer por áudio para que vocês possam compartilhar com as pessoas que tenham deficiência visual, que não possam ler, e ser lido de uma maneira assim, bem verdadeira, que é cheia de sentimentos.